Bem-vindo ao nosso canal militar sobre os últimos acontecimentos na guerra liderada por Israel. Você pode se inscrever para ficar atualizado. O Egito planeja enviar tanques e veículos blindados para a fronteira de Gaza, onde já deslocou um grande número de tropas durante o 7º dia do conflito entre Israel e o Hamas. Isso ocorreu após o Egito quebrar o silêncio, enquanto o Hezbollah e o Hamas continuavam atacando Israel. Sob a liderança egípcia, 750 membros do Hezbollah e do Hamas foram atingidos pelo exército israelense em uma única noite. Aviões de guerra israelenses da Jordânia lançaram um ataque aéreo em uma única noite, à medida que as forças israelenses começaram a entrar no território jordano. O número de nações muçulmanas unindo-se contra Israel estava aumentando naquela época. Os egípcios queriam que seu exército agisse diante dos relatórios de Israel. Autoridades do governo egípcio indicam que o povo egípcio escolheu enviar o exército para Gaza para garantir que suas solicitações não fossem ignoradas. A decisão, que estava prestes a inclinar o equilíbrio da guerra, foi tomada pelo ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, em conjunto com o Egito. A gravidade da guerra aumentou à medida que as forças de defesa de Israel, Gaza, Síria, Egito e Jordânia continuaram atacando alvos no Líbano, apesar do caos que se seguiu. O povo egípcio está furioso com Israel, e essa raiva tem raízes em eventos passados na história do Egito, quando confrontado com Israel, na Síria e no Egito, Israel e o Egito discordaram por muitos anos devido ao conflito que começou em 6 de outubro de 1973, conhecido como Yom Kippur, o grande dia sagrado judaico. Esse período precedeu a Guerra de Yom Kippur, na qual Israel buscou recuperar as colinas de Golã, a península do Sinai e controlar Damasco e Cairo. Israel entrou em guerra com a Síria, e todas as nações árabes, incluindo Egito e Síria, se alinharam contra Israel em apoio ao conflito. A guerra terminou com uma derrota significativa para as nações árabes, resultando na perda de grande parte do território egípcio, além de milhares de soldados, tanques e aviões, mais de 5.000 soldados, quase 2.000 tanques e 350 aviões de combate foram mortos ou danificados devido à tática de Israel. O povo árabe ainda não superou o impacto desse conflito que persiste por mais de meio século. Isso tem contribuído para as tensões contínuas entre Israel e o Egito. O conflito atual entre Israel e os palestinos tem como alvos o Egito e a Jordânia, que estão ativamente sendo prejudicados por grupos como o Hamas e os túneis do Hezbollah. As forças israelenses bombardearam esses túneis durante uma operação noturna, atingindo o quartel-general militar utilizado pelo Hamas. A ação resultou na morte de um grande número de combatentes do Hamas e do Hezbollah. Na sequência, houve uma resposta militar israelense quando uma rebelião eclodiu em várias nações muçulmanas, incluindo Jordânia e Egito. Jordânia e Egito recorreram à violência na tentativa de invadir o território israelense. O povo egípcio, por meio de marchas públicas, exige que seu exército seja enviado à Palestina para combater Israel. Além disso, eventos no Irã, Iraque e Jordânia, assim como a formação da Liga Muçulmana, começaram a ganhar destaque global. A questão de qual nação árabe tomará uma posição de solidariedade com Israel ou fornecerá ajuda direta a OS palestinos está em discussão. Apesar da turbulência interna no Egito, suas forças militares permanecem mobilizadas para apoiar a Palestina. Relatos indicam que vários indivíduos armados estão tentando entrar no território israelense através da fronteira com o Egito. Cidadãos egípcios pegaram em armas e estão tentando entrar à força no território próximo a Israel. O governo do Egito decidiu investir em prosperidade, enviando tropas, veículos blindados e tanques após recentes tensões no país. Inicialmente acreditava-se que isso era para facilitar o abastecimento militar em Gaza, mas a administração mudou essa decisão, causando perturbação no povo do Cairo. O presidente Abdul, preocupado com a situação, afirmou anteriormente que o território deveria permanecer egípcio. O governo egípcio, visando aumentar a segurança ao longo da fronteira com Gaza e evitar violações, anunciou medidas. Um alto oficial de segurança egípcio afirmou que centenas de tropas foram enviadas para bloquear o acesso de civis palestinos a serviços online, como parte dos esforços para encerrar o conflito.
Isso ocorre em meio às preocupações dos Estados Unidos. A Europa implementou ações como estabelecer zonas seguras em Gaza através do portão fronteiriço de Rafah, para facilitar a entrega de suprimentos. Essas medidas envolvem uma comunicação constante com as autoridades egípcias. Embora a liderança no Cairo tenha abandonado a causa palestina, o povo egípcio não compartilha dessa opinião. A população no Egito está cada vez mais irritada com o presidente Sisi por sua decisão de apoiar Israel, gerando choque entre os egípcios. Apesar das tensões ao longo dos anos, essa decisão surpreendeu a todos, pois o Egito já lutou contra Israel em várias frentes antes de mudar de direção. Grupos de policiais egípcios protestam nas ruas contra essa decisão, buscando negociar com Israel sobre a construção de um corredor. No entanto, Israel não parece ser uma opção popular, de acordo com o Egito. Israel é estrategicamente importante na região onde desejam construir um corredor de paz. E a proposta de acordo de paz do governo israelense não é bem recebida pela administração egípcia. Há crescente preocupação se Israel coordenar ataques através de Rafah, na região de Rafah, no Egito. Observa-se que o oficial responsável pelo controle do portão parece ter decidido não obstruir a entrada de Israel, possivelmente como medida preventiva para evitar possíveis ataques. Esse cenário também se desenha na Jordânia, onde palestinos estão se dirigindo à fronteira israelense buscando forçar sua entrada. O povo jordaniano, nesse contexto, expressa a demanda pelo retorno de locais sagrados que consideram de importância significativa. A instabilidade generalizada na região do mundo árabe tem suscitado apelos à intervenção, especialmente vindos do movimento Hamas. O governo do Hamas, nesse contexto, fez um apelo direto ao povo israelense, encorajando a atravessar a fronteira, e essa mensagem também foi estendida à Jordânia, sinalizando um movimento complexo e dinâmico nas relações e eventos em curso. Supostamente, há relatos de que um grupo de cidadãos reuniu milhares de muçulmanos do Iraque e de outras nações árabes para visitarem Israel. Nesse contexto, esses visitantes abraçaram uma postura militante e começaram a expressar publicamente comentários positivos sobre a possibilidade de mudanças. No Iraque, a situação parece seguir um padrão semelhante ao das manifestações na Praça Tahrir, onde a mobilização e apoio estão ganhando força. Esse movimento de expressão pública e engajamento tem chamado a atenção de diversos observadores, apontando para uma dinâmica crescente de interesse e participação em questões que envolvem Israel. O fenômeno parece indicar um contexto mais amplo de mudanças e manifestações no mundo árabe. Você pode participar do apoio aos milhares de iraquianos que já estão em Bagdá e na Palestina. Essas pessoas condenaram os ataques de Israel, mostrando seu apoio, agitando bandeiras palestinas e entoando slogans. Em resposta a esses eventos, o ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, decidiu reforçar a segurança na fronteira. Um apelo foi feito à população civil de Gaza pelo Ministério da Defesa de Israel, instando-os a evacuar o território para garantir sua própria segurança e a preservação das vidas em Gaza. No entanto, o Hamas não parece disposto a seguir essa orientação. O que você pensa sobre a possibilidade de a população civil local, o exército ou o Hamas estarem tentando usar essa região como um escudo? Obrigado por colar no canal Militar Estratégico. Até a próxima! O Domo de Ferro de Israel tem sido eficaz em proteger suas cidades até agora, mas nunca enfrentou o desafio de uma guerra em grande escala. O Hezbollah, posicionado ao norte, e o Irã, ao leste, representam ameaças constantes às defesas israelenses. A grande pergunta é: o que acontecerá quando um desses inimigos decidir atacar com força total? Será que as defesas de Israel conseguiriam resistir a um ataque massivo de todos os lados? Ou o Domo de Ferro é apenas o começo do que Israel precisa para se defender? O Domo de Ferro é um sistema de defesa desenvolvido pela Rafael Sistemas Avançados de Defesa e Indústrias Aeroespaciais de Israel para proteger Israel contra foguetes de curto alcance e ataques de artilharia. Ele usa mísseis interceptores como o LM-2084 e o Tamir, e é uma alternativa mais acessível ao sistema americano no Domo de Ferro assim. Imagine que você acorda e percebe que todas as crianças da sua vizinhança estão jogando pedras na sua casa,
Sem que elas saibam, você tem um mecanismo de defesa que detecta a trajetória de cada pedra e lança uma de volta na mesma direção. As duas pedras colidem no ar, salvando suas janelas. Simples, né? É assim que o Domo de Ferro de Israel funciona agora. Imagine que, no lugar de pedras, os ataques são com foguetes muito maiores e mais caros. No seu cenário de defesa em casa, não custa nada substituir as pedras que você joga de volta. Mas, no caso de Israel, cada míssil interceptador no Domo de Ferro custa mais de 50 mil dólares. A realidade é que, embora o Domo de Ferro nunca tenha falhado, em uma guerra total até mesmo, as defesas robustas de Israel podem ser sobrecarregadas. O Domo de Ferro é mais adequado para defender contra ataques menores. Cada unidade de lançamento de mísseis do sistema geralmente contém até 20 interceptores e o sistema de monitoramento limita a capacidade de interceptar apenas cerca de 20 mísseis antes de recarregar. Quando um míssil inimigo é detectado, o Sistema de Controle de Batalha e Gerenciamento de Armas, BMC, calcula o ponto de impacto com base nos dados do radar e então envia um míssil interceptador para neutralizá-lo da forma mais eficaz possível. Embora o sistema seja eficiente, ele funciona melhor contra foguetes e mísseis de curto alcance, entre 4 e 70 quilômetros. Porém, em um ataque maior, envolvendo múltiplos mísseis, o Domo de Ferro pode acabar sendo sobrecarregado. O Ministério da Defesa de Israel tem outra carta na manga. O Domo de Ferro foi projetado para interceptar apenas foguetes que estejam em rota de colisão com áreas residenciais, como cidades e subúrbios ou locais militares estratégicos. É como se você não se importasse se algumas pedras caíssem no lixo ao lado da sua casa. Da mesma forma, o governo israelense não se preocupa tanto se mísseis caírem em áreas desabitadas ou regiões áridas. Agora, o Domo de Ferro sozinho não conseguiria enfrentar o arsenal de 100 mil foguetes do Hezbollah. E com o Irã entrando em uma possível guerra, a questão é: quais opções restam para Israel lidar com ambos os inimigos? É aí que entra o sistema de defesa Funda de Davi. Você pode pensar na Funda de Davi como a solução ideal de Israel contra mísseis de médio alcance, especialmente aqueles que vêm de 40 a 300 quilômetros de distância. Ao contrário dos foguetes mais simples que o Domo de Ferro intercepta, esses mísseis são mais sofisticados, mísseis balísticos táticos e mísseis de cruzeiro. E assim como o Domo de Ferro, a Funda de Davi também tem a capacidade de neutralizar essas ameaças mais avançadas. A Funda de Davi utiliza um sistema mais complexo em comparação ao Domo de Ferro. Ela opera em 2 estágios para interceptar e destruir o míssil que se aproxima, usando uma tecnologia chamada Hit to Kill. Esse método envolve o míssil interceptador colidindo diretamente com o míssil inimigo, detonando-o e transformando-o em pequenos pedaços, eliminando a ameaça por completo. O sistema foi projetado para enfrentar mísseis de médio alcance como o Fatah-3, frequentemente usado pelo Irã. Parece que Israel está bem protegido, certo? Mas a situação não é tão simples. Tudo se resume a custos. Cada vez que Israel dispara um míssil interceptador da Funda de Davi, o custo é de cerca de 2 milhões de dólares. Usar esse sistema para derrubar mísseis de cruzeiro não é uma solução financeiramente viável para qualquer país, incluindo Israel. Talvez, por isso, a Funda de Davi seja usada com moderação. Embora seja uma poderosa ferramenta de defesa, Israel tem preferido recorrer ao Domo de Ferro em situações menos críticas. E o uso da Funda de Davi tem sido visto em poucas ocasiões. Um exemplo do uso da Funda de Davi foi em 2023, quando o sistema foi acionado para interceptar um foguete Badr 3 lançado da faixa de Gaza em direção a Tel Aviv. Esse episódio mostrou a capacidade do sistema de lidar com ameaças mais complexas, como mísseis de cruzeiro reais. No entanto, vale lembrar que a Funda de Davi é um sistema de defesa de nível 2, projetado especificamente para interceptar mísseis de médio alcance.
Embora a Funda de Davi possa enfrentar o que o Domo de Ferro não consegue, ainda existem ameaças maiores. Mísseis balísticos intercontinentais, como o Shahab-3 do Irã, ou mísseis de cruzeiro pesados, como o russo Iskander e o chinês DF-15, carregam cargas úteis mais poderosas e representam desafios ainda maiores para os sistemas de defesa de Israel. Para essas ameaças, Israel precisaria de soluções ainda mais avançadas, complementando suas defesas com camadas adicionais de proteção. Com recursos limitados e já esticados, Israel enfrenta o desafio de defender-se contra ogivas capazes de destruir cidades inteiras. Para lidar com essas ameaças, o país desenvolveu o projeto AO-3, um sistema de defesa de nível 1 projetado para interceptar mísseis balísticos intercontinentais e outras ameaças complexas que vão além da capacidade de defesa aérea tradicional.